Isso aí, nação rubro-negra. Hoje a gente tem muitas notícias para trazer aqui sobre o nosso Mengão. A gente vai falar do patrocínio com a Havan, com a repercussão que esse patrocínio aí está dando. Aí o Trajano fez um vídeo detonando o Flamengo, nós vamos comentar sobre isso. A gente vai falar um pouco também sobre o Buffon, né, que brincou aí com o rubro-negro. Vamos falar da volta da torcida e a treta aí envolvendo Flamengo, Fluminense, Ferj, Vasco, Botafogo. E também vamos falar também do Rodrigo Muniz, que está sendo aí assediado. Essa semana pipocaram muitas notícias aí sobre o futuro do nosso atacante. Então, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Fechou? Vamos lá, primeiro assunto, Havan e o patrocínio que o Flamengo fechou. Então já fazia um tempo que o Flamengo estava ali com as mangas disponíveis. O Flamengo estava tendo um pouco de dificuldade de acertar com alguns parceiros de patrocínio. As coisas evoluíram bastante nos últimos dias. E a questão das mangas, o Flamengo fechou aí com a Havan um patrocínio de valores bem atraentes, ótimos valores. Foi muito noticiado durante a semana, mas o principal aqui nesse comentário não é nem falar desse patrocínio, que já é uma notícia que já está ficando antiga, mas eu queria falar um pouco sobre a repercussão deste assunto. Porque o Trajano fez um vídeo detonando o Flamengo. A gente sabe que o Trajano nem flamenguista é, mas ele tem, né, seu posicionamento político, o respeito, a militância dele, que é muito forte. E aí ele vê uma absurda ideia do Flamengo aceitar o patrocínio da Havan, tendo em conta que o dono da Havan tem lá uma preferência política declarada. Eu acho que nessa hora aí, gente, a gente tem que conseguir separar as coisas. O Flamengo não está adotando um discurso político, o Flamengo está ali recebendo o patrocínio de uma grande empresa de varejo do país. E a gente sabe que o Flamengo precisa dos patrocínios. Na verdade, a maioria da torcida não vê grandes problemas nisso. Tem uma minoria ali que se manifestou, e aí o Trajano foi e trouxe isso para o vídeo. Mas a questão é que, se a gente analisar a história, já houve situações muito mais talvez polêmicas que poderiam ter rendido mais reclamações e que foram deixadas de lado. Vou dar o exemplo aqui da Lubrax, que começou a patrocinar o Flamengo lá no período militar. Esse patrocínio atravessou aí a época do Sarney, a época do Collor, a época do Fernando Henrique, do Lula, todos os espectros políticos, e não teve mimimi, porque a gente, parece que a torcida sabia diferenciar melhor essas coisas. A gente está vivendo num momento de muita polarização e o pessoal está querendo meio que ver política em tudo, mas a questão é, o patrocínio é bom, a gente tem que se ligar nisso aí e continuar apoiando o Mengão. Pelo menos essa aí é a minha visão sobre o assunto, ok? Próximo assunto que eu quero tratar com vocês aqui é acerca do Buffon. Todo mundo conhece aí o Buffon, um dos maiores goleiros aí da história. Fez uma carreira muito bonita na Juventus, na seleção italiana. Meio que ele está se aposentando e chegaram para ele e perguntaram: você jogaria lá no Brasil, ô Buffon? E ele falou, ó, esperando aí, né, receber a ligação aí do Flamengo. Então de brincadeira, então de zoeira, mas isso mostra, né, a repercussão internacional que o Flamengo tem. Primeiro nome que se pensa lá fora quando a gente vai falar de futebol é o nome do Mengão, o mais querido do Brasil. O Flamengo fez alguns negócios bem recentes lá na Itália, né, trazendo o Pedro, trazendo o Gabigol, trazendo o Gerson, e é o nome aí fresco na mente de todo mundo. O outro assunto para a gente falar aqui é acerca da polêmica da torcida voltando aos estádios. Então, aparentemente, o Flamengo e a Ferj têm um interesse que na final do Carioca e possivelmente até na final da Taça Rio, que envolve lá o Botafogo e o Vasco, estão lá na final lá desse torneio que contempla os quintos a oitavos lugares, a ideia é de voltar com a torcida. Entretanto, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco são contra, e aparentemente até a Prefeitura do Rio é contra também. Mas existe esse desejo aí aparentemente da federação e do Flamengo. Eu acho que o Flamengo deveria de repente abrir mão disso aí, sabe? Acho que a gente vive num momento ainda que tem um certo risco.
haveria muitas críticas. Eu acho que o Flamengo já está se expondo demais na mídia e de repente a gente deveria se poupar aí neste momento aí e não comprar essa briga, deixar as coisas melhorarem um pouco mais. O Flamengo não está na vanguarda desse movimento não. Quando estiver na hora de voltar, vai voltar e a gente não precisa ser o primeiro a puxar isso não. Acho que o Flamengo deveria procurar uma posição de um pouco mais de neutralidade nisso aí. A diretoria já se posiciona demais e às vezes isso traz uma repercussão negativa. Acho que não está na hora de comprar essa briga não. Mas se você discorda, torcedor rubro-negro, põe aí nos comentários aí embaixo. O último assunto desse vídeo é acerca do nosso atacante Rodrigo Muniz, que vem aí recebendo sondagens do futebol internacional, principalmente da Inglaterra e da Bélgica. E uma notícia que está rodando aí é que o Genk, clube lá da Bélgica, teria feito uma proposta de 2,5 milhões de euros. E a questão é que, com o cumprimento de algumas metas, isso poderia chegar até a 5 milhões de euros, que daria aí uns 33 milhões de reais. O Flamengo hoje é bem servido de centroavante, né? A gente tem talvez os dois melhores do país aí, o Gabigol e o Pedro, mas o Muniz no Carioca conseguiu mostrar o seu valor. Outro interessado seria o próprio Bruges, que é rival do Genk lá na Bélgica. E aí, o que você acha? Você acha que o Flamengo deveria fazer o esforço para segurar o nosso atacante? Ou a gente já está bem servido, vamos fazer esse caixa? Coloca aí nos comentários, torcedor rubro-negro. Esse aqui era o girão que a gente tinha para trazer hoje. Valeu, continue acompanhando os vídeos. Vai ter vídeo em breve aí falando da final do Carioca e do Flamengo e Fluminense na Libertadores. Valeu, nação rubro-negra. É isso aí.